Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o segundo arco da mensal Tex Willer. Esse arco ele compreende os seguintes números: número 5, número 6, número 7, 8 e 9, ou seja, ele dura 5 edições. Mas deixa eu dar uma rápida explicação para quem porventura não conheça a proposta dessa revista. O Tex ele possui duas mensais no Brasil que trazem revistas inéditas. A primeira delas tem o nome simplesmente Tex e é conhecida pelos fãs como Tex Mensal. Essa revista já passou de 600 números e ela traz histórias do presente do personagem. Nesse presente ele é um ranger, ele já tem filho, um filho inclusive já adulto, ele é líder da tribo dos Navarros, é conhecido pelos índios como Águia da Noite. Essa revista Tex ela tem um rodízio de roteiristas, é uma revista de 100 páginas e que as histórias normalmente têm duas partes, vez por outra tem arcos maiores, mas também acontece de ter histórias completas numa edição só, mas no geral são arcos em duas partes e ela tem pouco apelo cronológico. Boa parte das histórias funcionam sozinhas, né? Você pode pegar quase qualquer número na banca, ou pelo menos o número no qual uma história esteja começando, e ler a partir daí. Além da revista Tex, há essa revista aqui, a Tex Willer. Essa é uma revista, é essa que eu estou comentando, né? Ela tem 64 páginas e ela conta histórias do jovem Tex, em um momento da vida dele que ele é tido como um fora da lei, ele é perseguido pela justiça. Ele funciona, nesse momento, é quase que um justiceiro errante. E todos os roteiros dessa revista até agora foram assinados pelo Mauro Bozelli. Essa revista ela tem uma pegada mais cronológica. Embora dê para ler os arcos de modo independente, os acontecimentos de um dependem dos acontecimentos do arco anterior. O primeiro arco ele durou 4 edições, ele foi do número 1 ao 4 e ele foi uma releitura da primeira história do Tex, história lá da década de 40, intitulada O Totem Misterioso. Já esse segundo arco, como eu falei, vai dos números 5 a 9, ele não é uma releitura de uma história do Tex, ele traz uma história inédita, vamos colocar assim. Ele traz conceitos inéditos. É uma continuação do Totem Misterioso, no qual são mostradas situações novas, assim. Ou seja, e tem diferenças também, até em termos de estrutura narrativa. No primeiro, o Tex é mostrado como um errante, e os desafios são aqueles que vão aparecendo no seu caminho. Já aqui, embora na primeira edição ele lide com bandidos que cruzaram o seu caminho, ele na maior parte do arco, ele está buscando realizar uma missão de resgate. Então, assim, já é um pouquinho diferente do primeiro. E é uma história que, como eu mencionei, não é releitura. Bom, o que acontece? Nesse arco aqui, ele é desenhado pelo Bruno Brindisi. O primeiro foi pelo Roberto de Angelis, que é um baita desenhista. O Brindisi também, cara. A escolha dos desenhistas para essa série foi muito boa. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês verem. Esse segundo arco, que é desenhado pelo Bruno Brindisi, né, ele se inicia logo após o fim do primeiro. Ele é uma sequência quase que direta aí do primeiro arco. O Tex, após realizar a vingança contra alguém que quase o matou, vai visitar a sua amiga, a Tessá, que é uma princesa índia, muito importante para o primeiro arco, que ele deixou aos cuidados de uma família de conhecidos. No caminho, ele se depara com um grupo de bandidos atacando uma missão. Bom, nessa missão o que tem lá? Tem frades, mulheres e crianças. E é claro que ele vai buscar ajudar, vai buscar combater esse grupo, que não é um grupo pequeno, ou seja, o Tex vai ter que enfrentar alguns bandidos para não deixar as pessoas que vivem nessa missão, sei lá, serem mortas, por exemplo. Ele intervém, mata parte dos assassinos, e dois dos assassinos, dos bandidos, né? E dois desses bandidos ele leva
com ele. Ele leva com ele. Esses dois bandidos são desertores do exército mexicano. Por isso que o título desse número 5 é Os Dois Desertores. Esses dois prisioneiros, eles acabam por se converter em parceiros, em pares. Eles procuram um chefe e como o Tex tem fama de criminoso e eles viram o cara agindo, eles acham que esse vai ser um bom chefe para ele. Embora eu ache que a relação desses dois bandidos com o Tex pudesse ser melhor desenvolvida, eu achei que foi uma ideia bem legal do Boselli. Porque se o Tex está do outro lado da lei, é razoável que ele conviva com pessoas que estão desse outro lado da lei. No caso aqui, criminosos que o seguem por julgar que com o Tex eles estarão seguros, que ele vai ser um chefe forte. Bom, como eu falei, eu acho que foi rápido e pouco explorado, mas é bacana. A relação podia ser melhor trabalhada. Eu acredito que não tenha sido melhor desenvolvida porque o foco que o Boselli quis dar à trama foi outro. Foi o resgate, né? Essa tentativa de resgate. No decorrer dessa tentativa de resgate, o Tex vai ter que lidar com índios coioteiros, com comancheiros e com o exército rebelde mexicano. E boa parte da aventura vai se dar do outro lado da fronteira, ou seja, vai se dar no México. Durante a história vão ter 3 invasões. Eles vão ter que invadir uma tribo indígena, um rancho bem fortificado e um acampamento militar. E vão ter 3 estratégias diferentes que renderam boas sequências de infiltração e ação. Assim, a trama ainda está girando em torno, vai girar bastante em torno do Tesouro dos Pawnees, que é o tesouro que teve no centro do primeiro arco. Que ao fim o Tex e a Tessar deram um rumo para esse tesouro, esconderam ele em outro lugar. Bom, uma coisa que vale mencionar, né, que para sair da situação que se encontra no último ato dessa história, o Tex vai ter que utilizar muita astúcia e precisar de ajuda. E ao fim, né, inclusive, há o aparecimento de um aliado, que é o Juan Cortina. Esse Juan Cortina, ele apareceu em Tex Graphic Novel número 5. A Tex Graphic Novel, esses álbuns que têm formato maior, são coloridos, eles pavimentaram o caminho para essa mensal Tex Willer. Vários dos álbuns foram dedicados a aventuras do Tex quando jovem, inclusive aqui nós temos um personagem que apareceu primeiro nessa série. Algo que eu acho que teria sido legal é se tivesse uma nota na mensal Tex Willer indicando essa graphic novel. É claro que dá para entender a história sem ter lido a graphic novel. O Tex precisou de um aliado. Só que como há essa ênfase cronológica e na história houve referência a acontecimentos anteriores, uma nota ajudaria a situar o leitor e inclusive a propor o leitor procurar essa história que saiu nesses álbuns do Tex Graphic Novel. Eu acho que é uma dica aí que seria legal. Sempre que aparecer referências a histórias anteriores, acontecer igual nos quadrinhos de super-heróis, né? Isso apareceu na edição tal, porque a ênfase é mais cronológica. E eu tenho gostado bastante dessa mensal Tex Willer. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho que vale mencionar, eu achei essa capa da número 8 linda, das capas do Tex que eu mais gostei até hoje. E eu sei que essa revista, ela divide opiniões entre os fãs mais antigos. Há quem curte, há quem não curte tanto, mas para os mais novos, essas histórias aqui, elas funcionam como uma bela porta de entrada para o personagem, uma bela porta de entrada. Tem uma narrativa dinâmica, essa pegada mais cronológica, né, fisga o leitor. Eu tendo a ler só quando saem todos os números. Eu tendo a ler tudo, o arco inteiro, eu acho que funciona melhor. E eu creio que se essa revista viesse consolidar, no longo prazo nós teremos a vida do Tex inteira contada em ordem cronológica nos quadrinhos. Se não inteira, pelo menos desse momento aí, que é o momento da morte depois da morte do irmão e do pai, que ele está como fora da lei em diante. E essa ideia de mesclar releituras de histórias clássicas com histórias inéditas é muito boa.
é muito boa. Ela ajuda a costurar a trama no longo prazo, né, essa vida do Tex. Ela permite desenvolver boas intuições das histórias originais que porventura não tenham sido tão exploradas. E ela faz isso sem perder referência à essência do personagem. Na verdade, ao fazer releituras das histórias antigas, o Bozelli está fazendo o quê? Ele está remetendo à concepção original, pensada lá pelo Jean-Luigi Bonelli, né? Então, assim, acho que isso, no longo prazo vai ser muito bacana mesmo. Na próxima edição, inclusive, nós teremos um arco, começa um outro arco, que vai ter a aparição do Mephisto, isso na edição número 10. Né? O Mephisto é um grande inimigo do Tex, inclusive no começo começa como um embusteiro, depois se torna um feiticeiro. E caso alguém tenha interesse, todos os números da Tex Willer estão disponíveis para venda na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, roteiro bom, roteiro bem executado, belos desenhos, a equipe de desenhistas é ótima, né? Pô, Bruno Brindisi e o Roberto de Angelis, os caras são top, né? Os caras são muito bons. Está aí meus comentários sobre esse segundo arco. Tem já também comentário, o comentário do primeiro arco foi feito aqui, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu acho que é só isso. Diz aí, você está acompanhando, não está acompanhando? Você que lê Tex, está gostando da Tex Willer? Não tá gostando? Bota aí. Você que não lê Tex, o que você acha dessa proposta mais cronológica, começando um pouco lá do início da vida do personagem? Você acha que realmente é algo que pode te atrair a ler o personagem, não? Bom, vamos estabelecer um papo aqui nos comentários. Parando então, agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha, teu compartilhamento, se achar que o vídeo foi legal, né? Isso que faz o conteúdo do Mistério dos Quadrinhos chegar a outras pessoas. Além disso, lembro do link da Amazon, né? Que caso você faça compras por esse link, que fica aqui na descrição, isso ajuda o canal a se manter, né? A melhorar. Eu acho que é só isso. Um abração e até o próximo vídeo.